Boa noite. Quarta-feira, dia em que nós nos levantamos, vamos à igreja para louvarmos e agradecermos a Deus, principalmente agradecer. E diante de tudo que o mundo nos apresenta, nos traz, algumas coisas podem, quem sabe, nos distanciar ou, quem sabe, tentar nos levar para mais longe de Deus. E eu queria abrir a Bíblia em São Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Mateus 7, versículo 21 até o verso 27. Não é todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome nós anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome nós expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Verso 23. Então eu direi claramente a estas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, pois vocês que fazem o mal. Verso 24. Quem ouve esses ensinamentos e vive de acordo com eles, é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com muita força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Verso 26. Quem ouve esses ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como o homem sem juízo ou tolo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com muita força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Os dois alicerces. É uma parábola que Jesus contou, bastante conhecida de nós hoje, onde ele conta que nós devemos erigir e devemos estar firmes aonde? Na rocha. Existem os dois fundamentos, a rocha e a areia. E ele diz o seguinte, que a rocha, ela simboliza confiança, é um lugar de resistência, de abrigo, de seguro, onde você estando ali, podem vir as tempestades, as enchentes, as dificuldades, os ventos que assolam a nossa vida, eles podem vir, mas nós estaremos o quê? Seguro, em um local onde estamos o quê? Abrigados. Podem vir qualquer coisa assolar a nossa vida, nós estamos ali alicerçados nele. E conta também que existiu uma outra pessoa que resolveu construir a sua casa onde? Na areia. E essa pessoa não durou muito tempo, a sua casa foi destruída, porque vieram os ventos, as tempestades, os problemas, as dificuldades, e essa pessoa o quê? Teve a sua fé, quem sabe, destruída e abalada, e quem sabe se distanciou dele. Nós temos que, além de ouvir, devemos também obedecer. E quando eu falo de ouvir, eu não estou falando só o fato de entrar e sair pelo outro lado. A gente fala no sentido de ouvir e reter aquilo que Deus quer que nós ouçamos, guardamos no nosso coração e possa levar a outras pessoas. Não só o fato de escutar, mas ouvir e também obedecer. Eu queria abrir a Bíblia de novo em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Versículo 9 diz assim, se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus,
falamos com a boca e assim nós somos salvos. O homem prudente, como a Bíblia fala lá em Mateus, ele, além de ouvir, de obedecer, ele também construiu a sua casa, ele teve o firme propósito de que Deus estaria com ele em todos os momentos da vida. E às vezes nós pregamos na igreja, falamos e qualquer ventinho que às vezes vem, um desemprego, uma doença mais séria na família, nós aceitamos ficar o quê? Um pouco abalado e talvez não cremos da mesma forma como pregamos. E isso, eu estava ouvindo outro dia na Rádio Novo Tempo, tem abalado e assolado muitas famílias, não só do seio adventista, mas quando falamos no meio evangélico, tem sido pregado firmeza, orientação em Jesus, e quando acontece uma coisa mais séria, estamos aí, quem sabe, buscando um escape. E o homem prudente, apesar da tempestade, da chuva, das enchentes que vieram, ele estava ali firme em Jesus. Só abrindo um parênteses aqui, voltando ao pedido que eu fiz, quando o meu amigo me questionou ontem, Nildo, eu não sei como é que eu vou falar para a mãe Neide que a Marciele não está no céu, sinceramente, me deu uma dor no coração, no sentido de que eu também não sabia, eu não tinha me atentado. Eu sabia que, mas vieram tantas coisas à minha mente que eu não sabia exatamente o que uma moça da igreja, uma moça de Deus, depressão e muitas outras coisas, e me faz uma coisa daquela. E nós ficamos tentando julgar ou tomar decisões e conclusões que nós não sabemos o que acontece. Uma pessoa estruturada, e aí a gente começa a pensar, falei, Roberto, não é de nós, não é nosso dever, obrigação, estar tirando conclusões. Nós sabemos o que. Ele falou, cara, mas como é que eu vou falar para ela? Ela é uma pessoa da igreja, ela é recém-batizada, tem pouco mais de 2 anos que a mãe dessa moça se batizou na igreja. E a filha, longe, a única notícia que sabe é que a filha suicidou-se. E aí ficam 2 crianças, uma de 10, uma de 12, e o marido. E nós não sabemos, a gente está tentando entrar em contato para saber que, de fato, pode ter acontecido. Eu queria ler um outro verso da Bíblia. Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías 28, verso 16. Por isso, Deus disse, eu estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce, e nela está escrito isto, quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo ou não será abalada. 17 diz assim, como prumo usarei a justiça e a honestidade será o quê? A minha medida. O propósito de Deus, ao dizer que quando Ele é a rocha, Ele quer dizer no sentido de firmeza, assim, olha, confia em mim, eu estou aqui para ser aquele que vai te abrigar. Tem um outro verso também que eu queria ler na Bíblia, que está em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 11. Diz assim, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Verso 12. Alguns usam ouro ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. A casa que aquele homem prudente construiu naquela rocha pode ser comparada ali com a minha vida, com a nossa vida, edificada sobre a rocha que é Jesus, que busca, que vai atrás, que quer estar sempre do lado de Deus. E não serão esses ventos, essas tempestades, que irão, quem sabe, me afastar daquele que é maior. O homem tolo, que nós lemos no capítulo 7, no versos 25, 26 ali, ele construiu, ele edificou a sua vida, a sua casa, num terreno onde qualquer vento, qualquer enchente
o distanciava de Deus, ou o distanciou. E ele teve ali a sua casa ou a sua vida distante. E há uns 2 meses atrás, eu encontrei um colega da igreja adventista, só que não frequentava a igreja central. E aí eu encontrei, cara, quanto tempo, como é que você está? E já tinha um bom tempo que nós não nos víamos. E eu perguntei como é que ele estava. Falou, cara, estou assim, estou assim. Falei, o que você está fazendo? Falou, eu estou trabalhando. Eu falei, mas você está trabalhando em tal lugar? E aí, como é que você está fazendo com o sábado com a igreja? Eu me distanciei um pouco da igreja, eu queria que você pedisse, orasse, para que eu voltasse para a igreja. Falei, não, nós iremos orar sim, mas o que aconteceu? Ele falou, foram muitas coisas que vieram e me distanciaram e eu acabei me afastando. E aí, algumas vezes, eu fico pensando, o que pode ser, para alguns, uma pedra que realmente me distancie de Deus, ou algum tropeço, ou alguma coisa que me distancie de Deus, e para outros, quem sabe, empurrãozinho é um motivo para, quem sabe, se distanciar de Deus. E nós sabemos que esse é o pontapé, esse, quem sabe, é a gota d'água para aquela pessoa, quem sabe, se distanciar. Enquanto muitos têm buscado a Deus verdadeiramente, outros têm, quem sabe, vivido na igreja e não têm buscado com a mesma fé, com o mesmo fervor que muitos aí fora têm buscado. E aí a gente começa a ouvir testemunhos, ver pessoas, e a gente assiste a TV, escuta a Rádio Novo Tempo e vê pessoas que, poxa, mas uma coisa tão simples eu não tinha tentado e está aí buscando a Deus. E aí a gente tem o exemplo do Cássio e da esposa dele, e tem exemplo de várias outras pessoas que têm buscado a Deus. Senhor, eu quero estar firme contigo nessa rocha, eu não quero me distanciar de ti. Irmãos, e as lições que nós tiramos dos versos, principalmente de Mateus, que nós lemos aí, é que nós estejamos, é o que Deus pede, que nós estejamos firmes. Estejamos aí do lado dele em qualquer situação que possa ser adversa. O inimigo, ele vai colocar, não tenhamos dúvida disso, que ele vai colocar situações, sim, que possam nos afastar de Deus. Mas ele também fala, olha, tem de bom ânimo, porque o quê? Eu venci o mundo. E às vezes nós não acreditamos. Eu queria ler um dos últimos versos aqui, está aí no Salmo 119. Salmo 119. Versículo conhecido também demais, que é o versículo 105. Salmo 119 e o verso 105, que diz assim, a tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. Ou seja, aqui mais conhecido, né, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é a luz, sim, que vai iluminar o meu caminho, o seu caminho, o nosso caminho. E a única coisa que ele nos pede é que nós possamos realmente confiar nele, nos problemas, na adversidade, ou em situações que possam estar totalmente alheias àquilo que ele deu e ele dará o cuidado, o sustento, a manutenção para cada um dos seus filhos. E que durante esse restante de semana, o feriado que vem, o sábado, nós possamos sim, irmãos, a cada manhã, a cada findar do dia, nós possamos à noite agradecer a Deus e pedir força. Nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã. E aí, ultimamente, eu e a Ellen, a gente tem feito um propósito de que nós não iremos mais sair de casa para qualquer atividade sem antes fazer uma oração. Porque às vezes a gente faz uma oração, como diz o pastor Carlos, da maçaneta, né? Pega na mão ali e sai, na maçaneta e sai. E nós fizemos o compromisso de que nós iremos orar um pouco mais para ao sairmos de casa, pedir a orientação e a proteção de Deus. E aí eu, lendo outro dia uma citação, fala que o inimigo, ele tem posto, se nós pudéssemos abrir o invisível, ele tem posto situações e ele está sempre ao nosso lado ali, achando o meio para que nós possamos estar distante de Deus. E nós estamos aí levando a vida como se nada tivesse acontecendo aí nesse lado invisível. Então, que Deus realmente possa estar conosco, nos ajudando, nos auxiliando
e nos protegendo, nós possamos buscá-lo, que Ele possa ser a nossa rocha, nós possamos edificar a nossa vida naquele que é realmente o verdadeiro. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos proteger, em nome de Jesus. Amém. Que prazer é ser de Cristo. Nele crer, nele confiar, aceitar os ensinos dele e gozar a sua paz. Vamos cantar, encerrando o nosso culto 271. Que prazer é ser de Cristo. Prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, quão bom é crer em Cristo, ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Sim, feliz eu sou em Cristo, nele aqui desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Amém. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, a Ti por todas as bênçãos recebidas até o presente momento, pelo cuidado, pela proteção, pela sabedoria que Tu nos concede a cada dia. Ó Deus, neste momento também estamos aqui com o coração lutado pela perda da nossa querida amiga, irmã, que Tu possa confortar aquela família, que Tu sabes o motivo, todas as coisas, mas que Tu possa confortá-los de acordo com a Tua vontade. Pedimos também, Senhor, a Tua proteção durante esta noite, que os Teus anjos possam, Senhor, acampar e estar ao nosso lado. Nós queremos crer em Ti,
Nós confiamos em Ti, estamos firmes ao Teu lado. E faz em nós, Senhor, a fé crescer, para que ela possa dar frutos e que outras pessoas, ao olharem para nós, possam, Senhor, ver o cuidado, a proteção e a Tua bondade a cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, de nós, perdoa os nossos pecados, fica conosco, nos abençoa individualmente em tudo o que formos fazer. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.